A KPMG produziu um estudo que analisa os 4 padrões de retomada dos 40 principais setores da economia brasileira desde o início da pandemia. Vamos saber o que foi analisado sobre o agro, quais são as tendências de comportamento de mercado e os novos desafios do setor na entrevista do Cairo Rodrigues. Ele está com a Giovana Araújo. Bom dia, Cairo. Bom dia, Márcia. Bom dia para todos que nos acompanham aqui no programa Noticiário Tortuga. E estamos conversando aqui agora com a Giovana, direto de São Paulo. Bem-vinda, Giovana, ao nosso programa de hoje. Bom dia a todos. É um prazer estar aqui com vocês hoje. Prazer é nosso em recebê-la aqui. Giovana, que é sócia especialista em agronegócio da KPMG, e a KPMG ela produziu agora recentemente alguns estudos e pesquisas aí voltadas para o comportamento do consumidor, do mercado, até mesmo o crescimento do agronegócio. Eu queria que a gente começasse falando aqui, Giovana, sobre esse crescimento que o agro vem demonstrando aí, mesmo em meio a essa crise que atingiu o mercado durante a pandemia. O agronegócio foi um dos poucos setores que apresentou crescimento, em 2020. O agro tem se mostrado muito resiliente nas crises, mas chama muito a atenção o crescimento em 2020. Então, a gente está falando de um crescimento de renda da ordem de 24%. O agronegócio hoje tem um PIB de 2 trilhões de reais, quase 27% do PIB brasileiro, E esse crescimento, ele tem questões estruturais e tem questões conjunturais, De fato, a pandemia trouxe essa preocupação com a segurança dos alimentos, Então, de uma forma geral, os principais importadores, líquidos de alimentos do mundo correram para o mercado para reforçar os seus estoques, no momento de restrição de oferta, com quebras de safra, principalmente para grãos, no hemisfério norte, e isso levou, sim, a um cenário de preços extremamente atrativo aqui para a indústria brasileira, para o negócio, para o agronegócio brasileiro, que tem toda essa vocação exportadora, E aliado a isso, você teve aí a desvalorização cambial, que aumentou ainda mais a nossa competitividade. E para completar o cenário, o nosso principal mercado de destino hoje, que é a China, está passando por um momento delicado do ponto de vista de oferta de carnes com a peste suína. Então, realmente, foi uma conjunção aí de astros, Um alinhamento de astros que foi muito favorável aí para o agronegócio no Brasil. E quais são as principais tendências aí que o setor desenvolveu e que devem continuar aí ao longo ainda dos próximos anos? Quando a gente olha, por exemplo, o cenário de preços internacionais, a gente ainda vê, pelo menos no horizonte aí dos próximos 12, 15 meses, um cenário aí, olhando principalmente para grãos, de estoques baixos, E todo esse ambiente da pandemia ainda sinaliza para uma preocupação com a segurança de alimentos. Então, a gente não vê esses preços cedendo consideravelmente no horizonte de curto prazo. A gente vai conviver aí ainda por um bom tempo com preços bem acima da média dos últimos anos, Nós não estamos vendo também esse câmbio ceder consideravelmente, também nesse horizonte de 2021. É possível que o câmbio se valorize um pouco, mas a gente vê esse processo de uma forma muito gradual. Olhando para frente, um pouquinho mais a médio prazo, acho que a gente tem que olhar bastante para a China, olhando aí o consumo per capita, a renda das famílias na China deve dobrar nos próximos 4 anos, e esse ainda continua sendo o driver muito positivo para o agronegócio brasileiro. E, Giovana, qual foi a tendência que surgiu no mercado aí durante a crise, agora durante a pandemia, que vai ser uma tendência padrão aí para os próximos anos? A gente vê alguns países, por exemplo, que têm muita dependência de importação,
revendo as suas estratégias, buscando diversificar fontes de originação de alimentos, né? Então, isso vale muito para o trigo, por exemplo, inclusive para o Brasil, que é um importador de trigo, né? Então, diversificação de fontes, uma preocupação muito grande em relação à segurança desse alimento, né? Cada vez mais o alimento está sendo associado à saúde, à nutrição. Então, realmente, a régua vai subir em relação às informações desse alimento, né? Então, toda essa tendência de rastreabilidade do alimento, ela vai realmente continuar muito forte e os padrões vão subir, né? Eu acho que a gente vai viver um novo ambiente de negócios cada vez mais pautado também por sustentabilidade. Então, esses aspectos continuam, né? O que a gente tem que realmente prestar atenção, né? E aí olhando mais do ponto de vista interno, é a questão da recuperação econômica, né? Então, a recuperação econômica vai ser aí decisiva para a gente ver a dinâmica de consumo aqui no mercado interno e também no mercado internacional para algumas cadeias, tá? Então, por exemplo, carnes. A gente vê uma tendência de substituição de proteínas num ambiente econômico mais adverso, tá? Então, na medida que a economia vai dando sinais de recuperação, talvez essa tendência que a gente chama de substituição de proteínas vai sendo atenuada. Tá? Então, esse é um ponto para prestar atenção aí na evolução aí da recuperação econômica, não só aqui no Brasil, como no mundo inteiro. Com certeza, Giovana, e a gente percebe aí com toda essa exigência do mercado, tanto interno quanto externo, principalmente dos consumidores, que os produtores, que são esse primeiro elo da cadeia produtiva, precisam ficar cada vez mais antenados, né, principalmente com respeito à segurança alimentar, para que eles possam conquistar novos mercados cada dia mais e o Brasil continuar aí tendo o nosso agronegócio sempre crescendo, né? Giovana, obrigado mais uma vez pela sua participação aqui no nosso programa de hoje. Eu que agradeço o convite, estou à disposição aí para novas rodadas.